tudo certo com você? Vamos começar a estudar a geografia de uma forma irada? Bom, eu sou o professor Marcelo e hoje nós falaremos sobre o crescimento populacional, explicar o que é o crescimento vegetativo e também trazer mais para os dias atuais. Falaremos um pouco aí sobre as guerras no mundo, gerando aí muitas mortes e o impacto disso no crescimento populacional. Também falaremos sobre as epidemias, as pandemias, um tema muito relevante após o coronavírus. Venha comigo, se inscreva no canal, ative o sininho aí e vamos aprender um pouquinho mais sobre a demografia. Bom, o crescimento populacional, ele é o aumento da população, que vai depender do crescimento vegetativo e das taxas que vão refletir na migração ou na imigração. Vou explicar melhor, calme lá. Bom, o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, é a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Em algumas regiões do mundo, principalmente na Europa, esse crescimento ele já é negativo. Alguns países da Europa nós temos uma mortalidade maior do que a natalidade. Isso é grave para o país, fazendo que várias nações incentivem aí o aumento da população, dando aí mais benefícios para quem tem mais filho. Além do crescimento vegetativo, a migração influencia no crescimento populacional. Então, a entrada maior de pessoas do que a saída. Tranquilo? Então, isso vai gerar o crescimento populacional, que vai, hoje nós temos um aumento, como você percebe aqui no gráfico, um aumento da população mundial significativo. Tá? Se você perceber, hoje nós estamos aí estimadamente em 7,4 bilhões de pessoas. E a maior parte dessas pessoas estão no continente asiático. Se você pegar China e Índia apenas, esses dois países, eles têm ali cerca de 2,7 bilhões desses 7,4. Então, dois países do continente asiático. Ainda se eu considerar o Japão, que é um outro país superpopuloso, se eu considerar o Paquistão e a Indonésia, que já figuram entre os 5, então, China, Índia, vamos tirar fora os Estados Unidos, que é o terceiro, a Indonésia e o Paquistão, nós temos aí países bem populosos, dando à Ásia essa liderança em total de habitantes. Olha que gráfico interessante para a gente pensar um pouquinho. Então, nesse gráfico aqui, a gente colocou para você, depois de Cristo, a população aqui marcando o momento que nós estamos, 2020, aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. E esse crescimento populacional no começo, ele era meio que estabilizado. Isso acontecia por quê? Porque era alta a natalidade, mas também era alta a mortalidade. Então esses fatores de alta natalidade e alta mortalidade davam um certo equilíbrio. E aí surge uma grande, podemos chamar de pandemia, que também vou falar lá no final da aula a diferença o que é, Essa pandemia, essa grande mortalidade, essa peste negra que vai acontecer lá no século XIV, meados do século XIV, 1325 mais ou menos, ali começa a peste negra. E aí vai gerar uma grande mortalidade e aí vai fazer que a população vai começar a reduzir, vai começar a diminuir. Com a Revolução Sanitária volta a ter um equilíbrio, volta a ter um equilíbrio, as pessoas começam a viver cada vez mais, a descoberta de várias doenças, vários medicamentos vão combatendo as bactérias, as pragas, aí, os vírus, e vão fazendo que as pessoas acabam vivendo cada vez mais. Porém, é no século XVIII o grande marco, a partir da primeira Revolução Industrial, com a grande Revolução Sanitária, a população mundial ela vai começar a crescer bastante. Uma outra data importante para as provas é a partir da Segunda Guerra Mundial, o famoso Baby Boom, onde a população ela vai explodir, gerando assim esse crescimento contínuo até nos dias atuais. Por mais que a gente tenha uma redução da taxa de natalidade, você compara o Brasil na década de 30, que era 6 filhos e hoje ela é menor do que 2, nós temos um aumento significativo na expectativa de vida.
Antigamente as pessoas morriam com 50, 40, 50 anos aí no Brasil e hoje a média já está ali, né, próxima a 80 anos. Então esse aumento na expectativa de vida, por mais que haja uma redução da natalidade, faz com que a população brasileira hoje já ultrapasse 200 milhões de habitantes. Alguns países apresentam maior crescimento e outros menor crescimento, como eu falei, os países europeus chegam a ter um crescimento negativo. Os países mais pobres, realmente nós temos as maiores taxas de natalidade, mas você tem que estar muito atento que a população ali, esse crescimento, não tem a ver com a pobreza em si. Está mais relacionado ao que, Marcelo? A questão do nível da educação. Não é a pobreza que traz mais filho. E o cara pode ser pobre. E sim, né, o grau de instrução, ele sabendo que mais filhos vai gerar mais dificuldade, né, ele pensa na carreira. São vários fatores que fazem com que as pessoas comecem a planejar e a ter mais filhos. Quando o país vai evoluindo, nós temos ali, né, uma redução gradativa na faixa lá da transição demográfica. Tranquilo? Então a população em 2100, se mantiver esse crescimento, pode chegar a 10 bilhões de pessoas no mundo. Com esse padrão de consumo, será que um planeta vai ser suficiente? Aqui nesse outro mapa aqui para você, eu acabei colocando algumas guerras importantes que refletiram diretamente nesse aumento populacional que podia ser maior ainda. Não estou falando que tem que ter guerra, obviamente que não, mas para a gente perceber a quantidade de pessoas que morreram, eu botei alguns conflitos, né? Claro que o destaque é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é uma estimativa, não tem um número preciso, ele tem uma variação grande entre os números, mas eu botei o maior, contando fosse o pior caso, né? A Primeira Guerra Mundial, né, que ela vai ter lá 65 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, 72 milhões de pessoas. A variação aqui do número ela é muito grande, né? Se você botar lá, ela vai variar de 30 a 65. Aqui também de 25 a 72. Então a variação ela é bem significativa. Mas vamos contar o pior caso. E na China realmente nós temos ali, a China é um dos maiores países do mundo, né? Com muitas etnias, por mais que vai predominar, né, um grupo ali que são os Hans, mas nós temos inúmeras etnias que entraram em conflitos durante um período, gerando aí, se você somar aqui, né, ó, em Dugan 12, Taiping 60 milhões, Ming Qing 25 milhões, né, e Anshun Lunshan, isso é nome de remédio, Marcelo? Não, 36 milhões. Então você soma aqui, já dá, né, quase ou igual à Primeira e a Segunda Guerra Mundial apenas na China. Eu botei, né, a guerra do Vietnã, também ali um número expressivo. Nós teríamos outras guerras. Aqui a guerra do Congo, né, com mais de 1 milhão. A guerra em Ruanda, entre Tutsi e Hutus, também na faixa de 1 milhão. São inúmeros conflitos que acabaram impactando diretamente no crescimento populacional. Tranquilo? Dominado? Bom, e a gente vai chegar agora no que era mais importante para você nesse vídeo, sabendo que surto, epidemia, pandemia ou até a endemia, a galera não sabe o que é, existe diferença entre elas. E elas sim geraram impacto no crescimento populacional. E isso, a cura, a descoberta dessas doenças que acabam surgindo desses vírus vão impactar diretamente nesse crescimento. Eu botei algumas em destaque para você, mas primeiro vamos diferenciar. Tá, Marcelo, o que é um surto? O surto, né, é uma doença que vai surgir num determinado período numa localidade ali pequena. Então, por exemplo, nós temos num determinado estado ali um surto de sarampo, né? Então, num país, um surto de sarampo no Brasil. Então, isso é um surto. Então, a galera, né, acredita, hoje nós temos aí pessoas que acreditam que não deva tomar vacina, que a vacina faz mal. E aí nós temos aí vários casos aí sobre surto de sarampo, porque as pessoas porque não tem sarampo, não estão vendo mais, porque elas tomaram a vacina. Eu falo para vocês aqui pertinho, quando eu ia na escola, tinha lá a vacina, não tinha escapatória, eles vinham com uma pistola aqui, ó, pum, chegava, dava no braço da gente, ó, pum, no bumbum da gente, não tinha rego, tu tomava ali a vacina e deu.
tá? E aí, obviamente, isso deu ali que várias gerações não pegaram e essas doenças foram praticamente, né, erradicadas. Agora, novamente, as pessoas começaram a não tomar e aí deu um certo surto de sarampo e outras doenças no Brasil. Então isso é um surto. Quando a gente fala de epidemia, né, uma epidemia, eu botei o exemplo no Brasil de alguns anos atrás aí, a famosa, né, a Zika vírus, chikungunya, né, a própria relacionada à picada desse mosquito, essas doenças que acabam acontecendo esporádicas. No Brasil, nós tivemos aí durante um período aí, né, que foi bem preocupante a questão do Zika vírus, chikungunya, que acabaram, né, contaminando vários, deu problema aí de microcefalia, vários problemas aí que acabaram matando muita gente. Então isso é uma epidemia, né? Aconteceu na África, depois aconteceu no Brasil, também em outras regiões. Quando a gente fala pandemia, a palavra pan, né, ela significa todo, ó, pan-americano, toda a América. Pandemia, né, todo mundo. Nós temos lá alguma doença que acabou contaminando o mundo todo, como agora o caso do coronavírus, que surge lá na Ásia, depois as pessoas viajaram e foram levando para a Europa, né, para a América, e assim vão espalhando. Então por isso ela é pandemia, porque ela afeta o mundo inteiro. Deu para entender? Então o coronavírus é um exemplo. Quando se fala, tá, Marcelo, endemia, tu não escreveu ali. Então, algo endêmico é algo de um determinado local. Então, por exemplo, a febre amarela, né? Ela acontece muito em áreas de clima tropical. Então, por exemplo, todo ano eu faço um projeto na África e aí, né, eu já tomei a vacina da febre amarela, porque eu sei que aquela região é uma região, né, que tem esse problema com a febre amarela, como tem malária aí na floresta amazônica, nessas áreas mais úmidas. Então nós temos um determinado doença que acontece nessas regiões. Então isso aí é algo endêmico, isso é endemia. Deu para entender? E aí, para fechar aqui, a gente só trouxe algumas mortalidades de algumas, né, doenças que acabaram aí também gerando muito impacto. O coronavírus, né, o número ainda são iniciais. Nós temos aí, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos na faixa de 8, né, a 9 mil pessoas no mundo morreram. A maior parte dela, né, pessoas mais idosas ou com problemas aí de diabetes e outras doenças, né, que afetam muito a questão respiratória, os pulmões, pessoas morrem, principalmente na China, Itália, foram países muito afetados. Espero, né, estou gravando esse vídeo, que o Brasil aí, que nós tenhamos a consciência, né, de respeitar esse momento, de ficarmos isolados aí. Estou aqui gravando, aproveitando, estou isolado aqui na minha casa, gravando várias aulas para poder ajudar vocês. E estou aqui, né, incentivando, dando muita aula online para os meus alunos, para a gente, nesse momento, poder precaver, para que num futuro a gente tenha um controle disso. Claro que com o avanço da medicina, né, as pesquisas, para você aí que defende que não deva investir em pesquisa, como elas são importantes, a gente tem que incentivar os cientistas, os pesquisadores, que é eles que dão a garantia, além da tecnologia, do avanço, também da área da saúde, para que a gente possa viver mais, para que a gente possa, né, ter mais saúde e assim poder executar a nossa função e ajudar as pessoas, que isso seja o nosso objetivo. Peste negra, 1346, né, a data ali, 75 a 200 milhões. Os mais otimistas, os pesquisadores mais famosos, eles cravam ali um número na faixa de 80 milhões, né, a 90 milhões de pessoas. Porém, as revistas, os livros trazem esse número, porque antigamente era muito mais difícil ter essa contagem. Se você olhar assim, desde a contagem da demografia, da população de modo geral, a também, né, ao número de mortos. Também tivemos em 540, né, em homenagem, né, a Justiniano, o período lá. Então deu também uma epidemia ligado, né, muito essa questão sanitária, que foi passando por ratos, né, de modo geral bactérias, que foram contaminando as pessoas, e ela foi se espalhando também de uma forma assustadora e matando também 30 milhões de pessoas. E por último, a famosa gripe espanhola, né, já no século XX, 1918 ali, 75
milhões de pessoas também. Assim, afeta grande parte do mundo, se concentrou principalmente naquele eixo que envolve, né, grandes rotas comerciais envolvendo Ásia e Europa e assim por diante. Tá? Grande parte delas surgem no continente asiático. Nós temos ali um continente super populoso. Muita gente tenta associar até o coronavírus pela essa questão alimentar, esses hábitos alimentares, né, onde eles comem pequenos mamíferos, comem, por exemplo, morcego ou outros insetos e animais, e isso as pessoas estão estudando para ver a causa disso. No caso do coronavírus, por exemplo. Desses outros está muito ligado à questão sanitária, né, a doença do rato, né, essas doenças que vão se espalhando e as bactérias vão chegando no corpo das pessoas, claro, com a descoberta, né, desde insulina, de outros equipamentos, de outros medicamentos, as pessoas conseguem se proteger melhor. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo aqui do canal Geografia Irada. A gente pede para você se inscrever, marcar os seus amigos e ajudar o canal a crescer para que a gente possa ajudar mais pessoas. Deixe no seu comentário aqui, sugira algum vídeo, se inscreva e ative o sininho. Eu sou o professor Marcelo, geógrafo, pedagogo e um apaixonado pela educação. Até o nosso próximo vídeo.